id não é uma produção de impulsos. O id, essa instância da teoria estrutural do Freud, ela é uma produção de pulsões e instinto. Pulsões quer dizer triebe, T-R-I-B-E. T-R-I-E-B, TREB, do alemão. Não é impulso. Impulso é uma produção da amígdala cerebral. Porque não é a amígdala da garganta, não. A amígdala cerebral. Então, a amígdala é responsável por agir por impulsos. Do reagir de lutar ou fugir. A terapia comportamental cognitiva estuda muito o lutar ou fugir, que é o comportamento operante, comportamento respondente. A psicanálise, ela não estuda os impulsos. Como eu escuto psicanalista, pseudo-psicanalistas, falando, não, o id tem impulsos. Não, o id tem pulsões. Pulsões. Repete comigo, pulsões. Pulsões, aí tem pulsão Thanatos, tem pulsão Eros, tem pulsão de vida e pulsão de Thanatos, que eu não posso falar aqui, senão tem palavras que não pode falar. Então, Thanatos, tem a agressividade, tem a libido, que a libido no senso comum é dito, eu tô com a libido alta, então bora pegar todo mundo. Libido na psicanálise é a energia libidinal, é as fases psicossexuais. Nós somos seres biopsicossociais. Porque a gente precisa do outro humano para conviver. E aí a gente não pode dizer, não, mas eu gosto de ficar sozinha. Se você gosta demais de ficar sozinha, pode ser que você tenha um mecanismo de defesa chamado isolamento, que é bem diferente de você. Às vezes gosta de ficar sozinha porque você gosta de você. Então, mas nós temos que gostar de estar com as pessoas. Quando as pessoas não gostam de outras pessoas, ela tem um mecanismo de defesa indesejável que se chama isolamento. Nós temos 4 mecanismos de defesa que nós não devemos ter. Devemos ter projeção, conversão, isolamento e regressão. Conversão é quando a gente tem que adoecer. Todas as vezes que a gente adoece, porque a gente quer voltar a um estágio anterior onde a gente tinha uma proteção emocional de alguém. A doença sempre é uma volta ao conteúdo recalcado. Que conteúdo recalcado é esse, Cássio? O conteúdo que está no inconsciente. Por que eu estou explicando isso? Porque eu escuto tantas pessoas falarem que no id tem impulsos. Impulsos é aquilo que faz você agir, lutar ou fugir. É completamente diferente do TREB, do alemão, da obra da Imago, da Companhia das Letras. Por que houve essa confusão falando de impulso? Porque na hora que se traduziu do alemão para o americano, para os Estados Unidos, se perdeu a palavra pulsões. Pulsões é completamente diferente de impulsos. A amígdala, ela sim, ela é responsável para identificar o perigo, gerando medo, ansiedade, colocando o animal em situação de emoção. Não é a mesma coisa que sentimento. Emoção é um comportamento, é uma forma como você reage a um estímulo ao meio. Tanto que muitas pessoas, na hora que elas acham que elas fizeram o curso de psicanálise, porque agora elas entendem de comportamento. Não, psicanálise não entende de comportamento. Psicanálise é estudo o inconsciente do homem. A psicanálise estuda o inconsciente. Você sabe aonde que nasce o psicanalista? O psicanalista não nasce na teoria. O psicanalista, ela nasce num processo analítico. Por isso que o psicanalista se intitula psicanalista, mas não é supervisionado, ele não é psicanalista. Ele se intitula psicanalista, mas não faz análise, ele não é psicanalista. Então, ao contrário da psicologia, que não precisa estar em constante análise, a psicanálise tem que estar em constante análise. O psicanalista, ele nasce no divã analítico. Cássia deitando no divã? Não, no divã metafórico, no set analítico. O psicanalista, ele não nasce na teoria, onde ele vai fugir ou lutar através do impulso. Como desativar a amígdala? Como desativar a amígdala, que é muito legal que eu fiz. Saiba identificar o que está sentindo. Para você desativar esse impulso que você tem de fugir das coisas, que não tem nada a ver com a psicanálise, tá? Nós estamos falando de amígdala do sistema límbico. Então, não confundam, por favor. Então, saiba identificar. Você consegue entender cada sentimento que você tem? Você consegue entender? Aí, eu tenho medo de avião. Eu viajo, mas eu tenho medo de avião. E eu vou
desarticulando a minha amígdala, onde tenho medo. Quando eu já vou viajar, eu já falo, sobe e desce avião no mundo e quase nenhum, não acontece nada. O problema é que quando cai um, as mídias sociais ficam batendo nele como se tivesse caído 2 milhões de aviões. E aí, sigam também o Lídio, como que é o nome dele? Aviões e Afins, onde você vai ver fazer o quê? Identificar cada sentimento que você tem para aprender a lidar com o que você está sentindo. E tem também, para você lidar com medo, tem a respiração. É muito interessante você respirar e segurar dentro do seu diafragma, contar até 4. 1, 2, 3, 4 e soltar. Porque aí seu cérebro vai produzindo na amígdala a falta do medo. Então, você recupera aquilo que atrapalha você. Então, não iniba suas emoções, entenda o que ela quer dizer. Veja se você está adequado em cada situação. Quanto mais rápido você atingir essa autoconsciência, mais você vai ter desativado a sua amígdala, que é o local do medo. Como desativar a amígdala? Repetir tudo. 1, 2, eu expliquei de novo no slide 81. A gente precisa entender as nossas emoções, a emoção do medo, da raiva, da tristeza, da alegria, da surpresa, do nojo. Eu já fiz a live, o cérebro tem funções comportamentais diferentes. Não, nosso cérebro não tem, o hemisfério direito não é responsável pelo racional e o hemisfério esquerdo é responsável pelo emocional. Isso é mentira, isso é charlatanismo, isso é engano. Todas as pessoas que falam que o cérebro, ele tem comportamentos e emoções marcadas, isso é mentira. Agora tem um local do cérebro, de um lado, se você sofrer um AVC e perder alguma coisa, a área de Broca, que é a área da linguagem, e a área de Wernicke, que eles ganharam no ano de 1900, prêmio Nobel, esses dois médicos, que eles descobriram a área da linguagem no cérebro. Então, aí sim você pode ter dificuldade com a linguagem. Aqui atrás nós temos o lobo occipital. Occipital escreve O-C-C-I-P mudo tal, T-A-L. É responsável pela visão. O lobo temporal é responsável pela nossa audição. O parietal pelos nossos movimentos, pela nossa agilidade. Eu moro sozinho. Ele divide espaço no sistema nervoso nosso com as células glias, um grupo variado, cheio de habilidade. Durante muito tempo, essas unidades foram consideradas apenas uma cola que mantinha a massa cinzenta, que não é massa cinzenta, a gente acabou de aprender que a massa cinzenta não é cinzenta, é bem vermelhinha. Então, foi descoberto recentemente que as glias, células glias, têm um papel importante na formação das memórias. O biólogo Michel Rocha, fundador da Glia News, no seu site, então vocês puderem entrar no Glia News para aprender mais sobre as células glias, no site de difusão de novidades sobre esse ilustre desconhecido. O mau funcionamento das células glias está ligado à depressão, à esquizofrenia, a Parkinson e Alzheimer. Então, nós temos que fazer neuroplasticidade para a gente produzir mais neurologia. O cérebro evoluído, que nosso cérebro é trino, nosso cérebro é reptiliano, presente em todos os répteis, límbico, que nós estamos falando, vamos começar a falar do cérebro límbico, que está à margem, a palavra límbico quer dizer a margem, presente em todos os mamíferos. E eles têm emoção. O que diferencia nós humanos dos outros mamíferos, primeiro que nós somos racionais, né? Não irracionais, por mais que pareça que algumas pessoas são irracionais, mas nós somos seres racionais. Nós temos a linguagem, nós temos o pensamento. Os animais mamíferos, que não sejam os humanos, eles não têm a linguagem e eles não têm o pensamento, eles só têm emoção. E o que diferencia a psicologia da psicanálise? A psicologia estuda o comportamento humano, a psicanálise estuda o inconsciente humano. O objeto de estudo da psicologia é o homem, o objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente do homem. A epistemologia, a linha de conhecimento.